Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Laura Machado, e convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, e também hoje, como é a última quinta-feira do mês, uma garrafinha de água também para fazer a higienização no lar, que fiquem à vontade, pois a gente já está começando nosso plantão de oração. E hoje a gente vai fazer também a higienização no lar. Então eu peço também a todos que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao nosso mentor deste trabalho, plantão de oração, para que nos autorize a dar início em mais um trabalho na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje a lição é de número 31, que tem como título Combatendo as Sombras. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: combatendo a sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo, ele escreveu isso aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e continua assim. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência, não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza do coração, orientando-nos para o bem, cada dia com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio nas alturas de teus próprios, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça
entre os homens o domínio da eterna luz. Olha que interessante essa lição, né? Então, ele está falando aqui, o título diz bem, combatendo as trevas, para a gente poder ver a luz, né? Ou melhor, combatendo a sombra. A sombra, o que que é? É a escuridão, né? A luz, é as trevas. Então, a gente tem que acender a nossa luz, porque Jesus disse que nós somos a luz. Nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. Basta a gente estudar, entender os seus ensinamentos e colocar em prática. E aqui ele fala que ele não pede que, eh, para a gente transformar o mundo, ele não pede isso, ele pede para nós nos transformar, porque o mundo a gente não vai conseguir transformar, mas se cada um conseguir transformar a si mesmo, a gente já consegue transformar o mundo, não é? E ele fala aqui que o aviso evangélico, ele é muito eloquente, né? Ele é imperioso e ele tem uma mensagem, uma expressão profunda, que ele explica muito bem. A gente não pode mudar ninguém, a gente só pode mudar a nós mesmos, transformar a nós mesmos, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve isso aos romanos, e ele fala para a gente, né, que para a gente poder nos transformar, né, e não induzir em qualquer ato de violência, qualquer atitude de violência, porque violência só gera violência, né? A gente tem que seguir os exemplos de Jesus. Jesus não pediu para que a gente pagasse o mal com o bem, ele não pediu também para que a gente oferecesse a outra face, já falando que, né, que a violência não resolve nada, que só o amor resolve todas as coisas. Tudo que você entender, tudo que tiver que ser resolvido, é só através do amor, da paciência, da humildade, da caridade, né? E você só pode se transformar a você mesmo, ninguém muda ninguém. A única coisa que você pode fazer é, através do seu exemplo, inspirar outra pessoa a ela se modificar, mas não que você vai transformar. A gente não muda ninguém, né? Então, aqui Paulo, ele fala, né, que a, a gente, né, para a gente combater a sombra, né, a gente tem que entender os ensinamentos de Jesus, né, a boa nova que é os evangelhos de Jesus, né, essa palavra boa nova, né, que ela simplesmente ela não está pedindo que a gente faça as coisas, vamos dizer assim, né, homéritas, não, ela simplesmente está pedindo para que nós, né, para que nós fazemos essa transformação em nós mesmos, para que nós nos transformando em pessoas melhores, né? E o mestre, né? Ele, ele antes quando ele esteve aqui na Terra, ele ensinou para nós as leis divinas, o amor principalmente, e ele prometeu o Consolador prometido para nós, que hoje a gente já entendeu que é a doutrina espírita, que ela veio nos esclarecer, mostrar para nós as leis divinas, mostrar para nós que existe sim um mundo invisível, né? Que nós somos espíritos eternos e que a gente precisa procurar a nossa evolução, a nossa melhoria, né? E que é imprescindível, né, a gente adotar uma conduta, né, baseada no amor, na fraternidade, na cooperação, né, para que a gente possa, né, é, auxiliar, amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos disse, né, para que a gente possa entender, para que a gente possa crescer para a vida superior, não é? E entender que a gente precisa nos renovar, elevar o nosso padrão vibratório, elevar, né, os nossas emoções e pensamento, adquirir sentimentos nobres como a tolerância, a paciência, a caridade, né, a mansuetude, não é? Trocar o homem velho pelo homem novo, aí sim a gente vai combater a sombra, a gente vai conseguir enxergar a luz, como a gente fala, enxergar a luz no fim do túnel, não é?
Então a gente não pode, ficar ali, né, resignado nas trevas, a gente tem que, né, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, a gente tem que, né, ser a luz do mundo, como Jesus pediu para que a gente possa ser a luz do mundo e com a nossa presença irradiar, assim, essa luz em favor do nosso próximo, para que nós inspiramos ele a mudar, porque a gente já viu que a gente não muda ninguém, mas as nossas atitudes, a nossa perseverança, não é? As nossa a benignidade, né? A gente pode ser um exemplo, pode ser a luz para o outro, para iluminar esse caminho e ele fazer a sua própria transformação, não é? Como ele falou aqui que essa sementeira, né, do exemplo, ela é a mais duradoura plantação da alma, não é? Então a gente tem que entender isso, né? E sempre, né, fazendo o melhor que a gente possa, que a gente possa para o nosso próximo, né? E tendo o amor sempre como mensagem persuasiva, porque o amor, ele resolve tudo, não é? E ele estabelece, né, entre os homens essa eterna luz, não é? Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. Basta a gente estudar os seus ensinamentos, entender e colocar em prática. Então, para a gente combater a sombra, a gente vai ter que fazer brilhar essa nossa própria luz, né? Fazendo isso, entendendo os ensinamentos de Jesus e colocando em prática. Então, foi isso que eu entendi dessa lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, com essa sintonia, né? Essa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, dos abrigos, das instituições e das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. E hoje também, como é a última quinta-feira do mês, peço também para que possa colocar o lenitivo necessário nessas garrafinhas para a higienização no lar, tirando todas as placas, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vamos vendo nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente fez a fluidificação das águas e agora, nessa mesma sintonia, vamos então
pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo as orações para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para minha irmã Edi Batista, que está se recuperando de uma cirurgia. Peço também para minha irmã Rita de Cássia Batista, que está aguardando uma cirurgia. Peço também para Juraci Mendes de Oliveira. Peço também para Maria Aparecida Leonildo Porto, para Vera Lúcia Leonildo. Peço para Rodrigo Nascimento Silva, para Sandra Aparecida Batista de Freitas, para Simone Porto, Volney Barbosa de Paula. Peço também para Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano. Peço para a Nathalie Nunes de Oliveira. Peço para Mel Nunes de Oliveira. Peço para Luiz Gustavo Nunes de Oliveira. Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira. Alain Roberto Batista de Oliveira e todos que constam na minha listinha, para que a nossa Mãe Maria Santíssima envolva no seu manto, para que eles possam ficar firmes na fé, né? E auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa. Vamos pedindo também para a higienização no lar dos tratamentos da nossa casa. Vamos pedindo também para o caderno dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, que é o site, o Facebook, o Instagram. Vamos pedindo também para a sintonia dos nossos alunos, dos nossos trabalhadores, dos nossos assistidos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, né? Agradecendo a todos presentes e aqueles que virão mais tarde. O nosso muito obrigado, que Deus vos abençoe. E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estaremos todos juntos novamente para mais um Evangelho no Lar. Que todos tenham um bom final de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.